Olha, a gente ouve esse pistão aí. Bom dia a todos. Prazer enorme estarmos juntos mais uma vez aqui pela Band Campinas. São mais de 81 municípios. E todo domingo nós estamos juntos aqui com a intenção nada mais do que levar conhecimento a vocês e dividir um pouco de tudo que acontece nessa região tão efervescente, não só do estado de São Paulo, mas eminentemente do nosso querido Brasil. Muito bem, hoje eu estou recebendo aqui uma figura de exponencial importância no contexto da comunidade como um todo. A gente vai saber se ele é campineiro, de onde é que ele veio, enfim. E as eleições estão se aproximando e nós vamos falar a respeito das eleições também, porque ele é uma autoridade na área, não é? Estou recebendo aqui com muito prazer o excelentíssimo doutor juiz Luiz Antônio Alves Torrano. Posso lhe chamar de Torrano. Primeiramente, sim. Bom dia, muito obrigado por você ter vindo. Bom dia a todos. E é uma enorme alegria, fiquei muito feliz em receber o seu convite para hoje podermos estar aqui batendo um papo. Doutor Torrano, na verdade a preocupação e o agradecimento é todo nosso, porque a gente sabe do seu conhecimento. Se você me permitir, eu vou ler alguma coisa aqui da tua história. Eu brinquei hoje com o doutor Torrano, falei, doutor Torrano, se eu for pegar o maior ator brasileiro que tem uma memória incontestável e tal, vai ser difícil para decorar aí o seu currículo. Mas, enfim, o doutor Torrano, ele é professor de Direito Civil na Universidade de São Francisco, campus Campinas, professor adjunto da Escola de Magistratura e juiz titular da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campinas. Qualquer coisa você me corrija aí, tá? Juiz de Direito, diretor da 4ª Região Administrativa Judiciária de Campinas, e onde ele e também é membro vitalício da Academia Campinense de Letras, onde é titular da cadeira número 27 e foi agraciado com um diploma de mérito judiciário outorgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e é também juiz eleitoral da zona do 175ª, a zona 275. Certo. De Campinas. De Campinas, que tem que se colocar o registro. Antes da gente começar o nosso bate-papo e passar algumas informações, até para jornalistas, para o telespectador, para o eleitor, enfim, para os políticos também que têm um envolvimento direto com as próximas eleições, eu queria saber do seu histórico familiar. O senhor é natural de que cidade? Bom, na verdade, nasci em Olímpia, São Paulo, sim. Hoje famosa por causa daquele complexo lá de Termas dos Laranjais, né? Uma fluxo turístico muito grande para lá, mas só nasci. Sei. Só nasci. Na verdade, eu sou de uma pequena cidade do estado de São Paulo, bem ao norte, chamada Orindiúva. Orim de Uva. É, sim. E fica ali a 80 quilômetros de Olímpia. Então, naquela época, assim como hoje, Orindiúva ainda não tem hospital maternidade. Sei. Então, as mães, né, futuras mães, se dirigem às cidades grandes próximas. Né? Hoje é São José do Rio Preto. Tá. Mas, na verdade, na época... Que era uma prática comum, não é? Ou era parteira ou tinha que viajar, exatamente. Né? Minha mãe optou por ir para Olímpia, né, onde tinha parentes. Né? Mas eu sou de Orindiúva, lá ao norte do estado de São Paulo, 5.000 habitantes. Sei. Né? Estudei... De vez em quando volta? Volto. Ainda tenho alguns negócios origens, lá. Né? Tenho os amigos, tenho casa, tenho negócios. A tua família era dessa área de direito ou nada a ver? Não, nada, ninguém. O que teu pai fazia? Meu pai era comerciante. Sei. Morreu, ainda tinha tenra idade, ainda jovem, iniciando a adolescência, ele faleceu. Ficamos eu e minha mãe, professora primária, hoje aposentada. Entendi. E mais um irmão mais velho. Mas meu pai ainda vivo, nós mudamos de Orindiúva, onde minha mãe lecionava e meu pai era comerciante, para Catanduva, para estudarmos. Catanduva já era uma cidade de 50.000 habitantes, daqui para o interior, antes de chegar a São José do Rio Preto, na Washington Luiz. Aí eu estudei lá, até fiz o curso de letras lá, me formei em português, em 1974, letras. E vim para Campinas para fazer mestrado em língua portuguesa, em 75. Até então, nenhum flerte com direito, com advocacia, ou já tinha alguma coisa incutida lá? Na verdade,
Você sabe que, regra geral, o adolescente é sempre inseguro, né? Sem dúvida. Porque o cabelo está muito grande, o meu cabelo eu queria liso, ele é encaixado, se ele é assim, eu queria assado. É assim, né? É E eu, bem aí. eu tinha dois professores que no curso clássico, o curso clássico é a denominação antiga para o colegial. Colegial. Pro colegial. Eu sou da última turma do curso clássico. Você acredita que eu sou da primeira do colegial? A da primeira Quando já, houve a transformação... que chamavam acho que de básico. Sim. Se eu não me engano era básico, É. né? Então eu sou da última Entendi. do clássico. Aham. E eu tinha dois professores. Uma professora de São José do Rio Preto, naquela época ser professor efetivo da rede pública era Maravilhoso. maravilhoso, era o Assim charme. como um caixa de banco, só Sim. trajava como o senhor está de paletó e gravata. Sim. Trabalhava assim. Sim, O diretor do banco era conhecido na cidade. Sim, era o autoridade. diretor era uma autoridade, não é? E tinha essa professora, ela tinha um português impecável e dava aula de português para nós. Eu, naquela insegurança da adolescência, pensava assim, se eu souber as regras gramaticais como essa professora, eu vou me dar bem na vida. Não vou passar vergonha falando. Entendi. Mas também tinha um outro professor de sociologia, o advogado mais famoso na época de Catanduva, ambos extremamente cultos, né? E o professor de sociologia, imagine-se lá, a gente com uns 15, 16 anos está interessado em sociologia, né? Os alunos, lá os colegas, turma pequena, 20 e poucos alunos na classe, queriam falar de uma batida de carro que teve na esquina da casa, ou do fulano que morreu, o parente que morreu, quem vai herdar. E ele dava aula de noções, no meio das aulas de sociologia, ele dava aula de noções de direito. Uhum. Então eu comecei a pensar, e se eu souber as regras jurídicas como esse daí, também vai ser. Dar certo, né? Vai dar certo, eu vou dar certo na vida. Aham. E fiquei com isso na cabeça de fazer os dois cursos. Como Catanduva só tinha letras, na época não tinha direito, até por uma questão econômica, eu fiz letras e depois fiz mestrado em letras. Quando terminei letras, eu vi que eu não tinha saído da vala comum. Então vim para Campinas fazer mestrado e logo em seguida entrei em direito, já com o objetivo de ser juiz. Entendi. Né? Eram os dois cursos que me foram... E daí, lá. quando é que o senhor chega em Campinas? Que ano foi isso? Em 75, Em eu vim 75 como já professor veio- de português. Que veio com... Formado, comecei a dar aula originariamente em São Paulo, no curso objetivo, na Paulista. Entendi. Depois, em 77, comecei em Campinas, 76 na PUC, língua portuguesa. Dei aula também no Liceu Salesiano de língua portuguesa. Dei aula no Instituto Educacional Imaculada de língua portuguesa e na PUC. Né? E aí, logo em seguida, terminando o mestrado, mais 2 anos, comecei a fazer direito na PUC. Entendi. E de lá, contando aqui uma breve história do Dr. Torrano, é sempre bacana, né? Porque todo ser humano tem uma história. Sim. E o juiz também tem Tem a história. sua história. E normalmente, até pelo cargo que ocupa diante de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país, merece de sobremaneira o nosso respeito e para chegar a juiz não é uma trilha tão tranquila e sossegada quanto se imagina. Há que se haver um empenho muito profundo, muita dedicação, não é verdade? Muitas horas de estudo. Na verdade, requer estudo, né? Um estudo realmente bastante intenso, né? Requer que... Porque o exame para a magistratura, ele é um exame bastante exigente, não é? Tem também um estudo da vida pregressa do candidato, né? Para ver o histórico do Sim, cidadão. porque vejam, um cidadão que está preso. Se ele ficar 10 anos na cadeia, e se ele for estudioso, ele sai mais perito em direito do que qualquer um. Do que o próprio próprio profissional. juiz. Sim, porque ele vai ficar 24 horas por conta disso. Sem Se dúvida. nós resolvermos fazer qualquer faculdade, nós temos nossos afazeres, não teremos tanto tempo. Entendi. Né? Então tem um estudo da vida pregressa. Né? A jurisprudência é uma maneira de se estudar também, Eu acredito... na prática em si? Não, eu acredito que para concurso, na verdade, são os livros de doutrina, ao lado das leis do Código. Eu vejo isso aí. Isso eu estou... Porque a jurisprudência não deixa de ser uma atualização, né? Eu vejo o que um colega entende. Mas veja isso já é uma coisa mais... Mas veja que aquela jurisprudência, quando você diz assim,
uma jurisprudência que se tornou referência. Uhum. Os livros de doutrina a citam. Ah, perfeito, já Certo. mencionam. Já mencionam. Bacana, Né? bacana. Então, por exemplo, nós tivemos uma discussão no passado, não é da minha área, né, mas para ficar... hoje nós temos uma discussão para ficar na minha área. Se a mulher ou o homem, o cônjuge, Sim. ele herda também determinado tipo de bens, ou não herda. Herança, não meação, certo? O cônjuge, ele vai participar na herança, não na meação, nos bens comuns ou não vai participar? Então, existe uma discussão sobre isso que os livros trazem. Olha, parte da doutrina diz isso, parte da doutrina diz aquilo, parte da jurisprudência diz isso, parte da jurisprudência diz aquilo. Então, eu acredito que para um exame da magistratura em especial, né, eu acho que os livros de doutrina e a lei seca, como se diz, eu acho Por que si é só se complementam para a informação. Sim. Doutor Torrano, eu vou pedir licença ao senhor, ele está me dando sinalzinho lá, nós vamos a um pequeno intervalo comercial, já foram decorridos 12 minutos. Certo. Daqui a pouco nós voltamos e nós vamos falar especificamente a respeito das próximas eleições, enfim, de todo o universo que envolve esse contexto. Nós vamos e voltamos. Pois é, nós estamos de volta. Um grande domingo para você que nos acompanha aqui pela Band Campinas. Hoje eu estou recebendo o Dr. Luiz Antônio Alves Torrano num papo bastante descontraído. E a gente tem uma imagem do juiz daquela figura inatingível, né? Sem o acesso fácil, enfim. Está aqui um exemplo de uma pessoa espetacular, está nos enriquecendo, não é? Com algumas informações e tudo. No bloco anterior, nós fizemos a menção daquilo que pode, daquilo que não pode, de algumas situações que são permitidas antes das eleições, não é? E o que é permitido e o que não é. E eu fiz uma menção no bloco anterior, para quem está ligando o televisor agora, na questão do transporte, né? Porque a gente sabe que tem muito candidato que dá dentadura, manda buscar o cidadão lá na zona rural, mesmo quem mora num bairro mais afastado, providencia uma perua para transportar e tal. Isso não é permitido. Isso é totalmente proibido. Seja o transporte, seja a alimentação, seja o que for. Não pode. Óbvio que nós temos os meios de transporte. E cidades menores que não têm, cabe à prefeitura providenciar isso. Um meio de transporte para o eleitor, que ele também não pode ser obstado de votar. Agora, o candidato transportar, o candidato fornecer alimentação, o candidato fazer qualquer coisa, isso significa captação de voto, que é totalmente proibido e, inclusive, pode dar abuso do poder econômico com a cassação futura. Na verdade, cassação futura se for eleito. Eleitor a partir dos 16 anos? Eleitor opcional dos 16 aos 18, obrigatório dos 18 aos 70. A partir dos 70, opcional de novo. Também, inclusive, se me permite... Fica à vontade. Está sendo publicado o primeiro edital dos mesários convocados e também dos mesários que se inscreveram espontaneamente. Isso não significa que está fechada a oportunidade de ser mesário. Fica um convite a todos os nossos eleitores para, voluntários, para ir lá. Eu fui mesário, primeiro secretário, presidente. Exatamente. E tal, mas, na verdade, a gente era escalado na época, não é? Não, mas hoje é escalado também, que a gente chama de convocado, mas nada obsta que seja voluntário. Se quiser, da meio-dia às 18 horas, lá no prédio central aqui do Fórum, chamado de Palácio da Justiça, né, só chegar e se inscrever. Tem alguns benefícios para cada dia, na verdade é um dia, né, porque é dia da eleição, 2 dias de descanso, 2 dias de folga. Se for convocado para uma prévia, no sentido de de estágio,
para ensinar como que funciona, Se como não trabalha, funciona. o patrão é por lei, ele tem de... Dá 2 dias. Ele é para obrigado cada a dia. liberar. Então pode ser 2 dias ou 4, se ele for convocado anteriormente para um treinamento. Evidente que isso daqui serve também para uma cidade acima de Sim. 200 mil habitantes, porque Qualquer Campinas se cidade. encaixa nesse... Qualquer cidade. Uhum. Né? O que mais que o senhor pode nos dizer em relação às obrigações, enfim, aos direitos? Veja, o que também a gente pode convocar aí os eleitores, né, que propagandas irregulares, os jornais, a mídia, a televisão, a Band, publica sempre o que pode e o que não pode, né? Nós não precisamos ficar repetindo o que é propaganda irregular, né? Que tirando a irregular, tudo é regular. Então, o eleitor, qualquer cidadão que vira uma propaganda irregular, Ele deve pode denunciar. Como denunciar? Entra no site do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Tem um link lá de denúncias, tá? Isso as denúncias de rua, certo? Bom, não pode ser denúncia anônima. Então ele deve se identificar. Só que com uma coisa que é bom a gente frisar. Nem mesmo o denunciado, Paulo, vai saber quem foi o denunciante. A identificação é apenas para o Tribunal Regional Eleitoral. Ninguém fica sabendo quem foi, segredo de justiça. Se for de internet, etc., a denúncia deve ser feita ao Ministério Público. Em Campinas, o Ministério Público Eleitoral é lá na cidade judiciária, naquele prédio da esquina, entrando do lado direito, certo? Aí é só chegar lá e fazer a denúncia para o Ministério Público. O senhor tem uma posição extremamente privilegiada, evidentemente, uma posição conquistada pelo teu trabalho, pelo teu talento, pelo teu conhecimento. Hoje, como diretor da 4ª Região Administrativa Judiciária, primeiro do privilégio de Campinas de ter um espaço como esse, que acho que no Brasil, eu gostaria até que o senhor nos colocasse se existem outros lugares que têm um espaço físico tão grande destinado a essa área do judiciário. Veja bem, aqui no estado de São Paulo, nós temos lá um espaço muito grande, que é o Fórum João Mendes, são 20 andares. Né? Lá em São Paulo, tudo bem. O Barra Funda, né? Também muito grande. Mas São Paulo. Cidade do interior? Mas cidade, tirando, não só do interior, mesmo da grande São Paulo, realmente nós temos uma situação privilegiada. É um privilégio. É, né? que você tem uma área adequada, a cidade judiciária. Tudo. E que já está ficando pequena, viu? É verdade. Já né? está ficando pequena. O pessoal, por exemplo, pergunta, e o Palácio da Justiça, a gente queria pôr lá, não sei o quê e tal. Como? Já está pequeno para 7 zonas eleitorais. Sei. Né? Agora, cidade judiciária, já está ficando pequena. Hoje nós estamos lá com quase 50, quase não, nós estamos com 50 juízes, entre titulares e juiz auxiliar. Quantos 50 juízes. São 50 São 31 juízes? varas, 50 juízes, porque temos os auxiliares, né, que não são titulares de vara, e temos os substitutos. Né? São 10 mil pessoas passando por dia, entre advogados, partes, testemunhas, certo? E temos um número bastante grande de defensores e de promotores, número esse que eu não conheço, porque é de outra instituição, não tem acesso a esse número. Mas lá funciona a Cidade Judiciária de Campinas, e Campinas, da qual eu sou diretor. E Campinas é sede da 4ª Região Administrativa. O que significa isso? Em termos administrativos, como no Executivo, o Estado é dividido em regiões, no Executivo. O Judiciário também dividiu o Estado em regiões. Sei. São 10 regiões. Nós somos a 4ª. Aí é por ordem alfabética. Entendi. A primeira é São Paulo, e depois vem Araçatuba, Bauru. Nós estamos na letra C aqui. Na letra C, a 4ª, por ser letra C. E isso, evidentemente, foi feito exatamente para facilitar a tramitação dos processos? Não, essa é a parte administrativa. Tá. Para facilitar, faltou um computador lá na comarca de Piracicaba, por exemplo, que pertence à 4ª Região Administrativa. Quantas cidades pertencem à 4ª? 60 cidades. Entendi. Isso quer dizer 60 comarcas, com Campinas 60. Todas elas ao redor aqui de começa Campinas. aqui depois de Jundiaí, depois da Grande São Paulo, antes de Jundiaí, já começa, vai aqui na Dom Pedro, vai até Itatiba, até Atibaia, Bragança, aqui para Jaguariúna, vai até o final, até Minas Gerais. Aqui na Santos Dumont, não. Indaiatuba já é Sorocaba. Ali não tem nada. Pertence a outra... A Sorocaba. Na Washington Luiz vai até Brotas, etc. Né? É uma região bastante extensa. Bom, enfim, nós teremos
Os candidatos, só para a gente poder entender, eles procuram lá a cidade judiciária, enfim, o TRE, evidentemente, para dirimir uma série de dúvidas e tal. É grande essa frequência? As pessoas vão em busca do que pode verdadeiramente, do que não pode? Na verdade, Paulo, a consulta sobre o que pode e o que não pode, quem faz é no TRE. Tá, no Tribunal Regional Eleitoral. Nas zonas eleitorais, que seriam todas as cidades, né, incluindo São Paulo, tirando o Tribunal Regional Eleitoral, não dá esse tipo de assessoria, digamos, aos candidatos. Entendi. Mas verdade, tem um site então, onde a pessoa pode se recorrer? Sim. Assim como ela denuncia, ela pode ir lá também nesse mesmo... Não, na verdade, aí tem que, por meio de advogado, fazer uma consulta, né? Para poder saber... Para poder saber se é isso, se é aquilo, etc. Mas a lei e os manuais que correm por aí são extremamente simples, viu? Os próprios juízes eleitorais, eu mesmo em todo o programa, estou falando o que pode, o que não pode, os demais juízes eleitorais, a mídia. Quer dizer, na verdade, hoje só incorre em ilícito em termos de propaganda quem não quer, quem é muito desatento. Só se for muito desatento. Só para a gente reavivar a memória das pessoas, enfim, aqueles que não se lembram ou que estão começando a votar agora, no dia da eleição não se pode ingerir álcool, não é? Isso daí, antigamente começava... A questão do comércio, né? Porque o cara, se ele quer beber em casa, não tem como. Assim, nem Deus segura. Veja bem, antigamente era das 18 horas do sábado até às 6 da segunda-feira. Me lembro disso. Depois começou das 8 às 18 do domingo. Isso quem fixa é por Estado a Secretaria de Segurança Pública. Entendi. Nas últimas eleições não tivemos essa restrição. Estava liberado. Né? É igual, por exemplo, pelo mesmo motivo que não vende bebida em campo de futebol, para evitar que toma uma, brigue, etc. Sim. Mas esse problema da bebida é da competência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Maravilha. Doutor Torrano, eu queria te agradecer profundamente. Foi um papo descontraído, ninguém tem aqui a pretensão de fazer qualquer esclarecimento, além daquele que qualquer cidadão tem curiosidade, enfim. Eu queria mais trazê-lo para que a comunidade que faz uso ali da cidade judiciária possa sentir que está aqui um ser humano, um profissional excepcional, extremamente respeitado, não é, pelos seus pares e por toda a comunidade. Para nós aqui da Band, foi um prazer em recebê-lo, viu? Muito obrigado. Desculpe até do papo assim tão informal, mas da informalidade, mas acho que o objetivo era esse mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de estar no seu programa. A honra é nossa, tenha certeza disso. A alegria é minha. Tenho certeza que o senhor contribuiu muito aí, pelo menos para as pessoas ver o lado humano, não é? Que a gente sabe que é tão complicado, é fácil julgar, é fácil falar, não é? O problema é quando você está no lugar e fica lá como cidadão sendo julgado, aí é problema. Deixa eu fazer um convite para vocês. Hoje é domingo, não é? Vamos para o quadro Copos e Talheres? Bom, vamos falar um pouquinho de comida. Gastronomia é indispensável, não é verdade? Vamos falar um pouquinho da cozinha portuguesa. Hoje a minha dica para você que está aí nesse domingo nos vendo é o Dom Manuel, com a tradicional cozinha portuguesa contemporânea. Bacalhau confitado, esse é o meu preferido. E de entrada, como uma boa colônia portuguesa, com certeza você deve gostar da alheira, do bolinho de bacalhau. Mas se você tiver outra preferência, não tem problema, porque a gente sabe que às vezes vai a família, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Tem carnes, massas, frutos do mar, peixe, risoto e sem contar de uma adega espetacular de mais de 930 rótulos. E se eu fosse você... Nesse domingo, aproveita, pega a tua família aí e vai para o Dom Manuel, na Emílio Ribas, 1137. Nós voltamos já. Pois é, pessoal, nós estamos de volta e para você que está nos acompanhando e ligou o televisor agora, a gente acabou de falar com o Dr. Torrano a respeito das eleições, enfim, das regras, né, do que pode, do que não pode. E a gente vai fazer uma mudança de papo radical agora. E, aliás, é um papo que eu tenho certeza que você, nesse domingo, nós estamos aí, momentos que antecedem o horário do almoço, nós vamos falar com uma pessoa
que ela tem uma profissão que muita gente gostaria de tê-lo, só que isso é para poucos, porque na verdade não basta só o conhecimento, como em tudo que a gente faz na vida, o talento ele é fundamental, não é verdade? Estou trazendo aqui a Ana Galiano. Ana Galiano é uma profissional, ela é sommelier, naturalmente especializada em vinhos, não é? E ela trabalha para uma empresa que é parceira nossa aqui já há um bom tempo, que é o restaurante Oliveto e também o Dom Manuel. Seja bem-vinda. Muito obrigada. No Band Mais, que nós estamos estreando aí já há umas 2 ou 3 semanas, a Ana já apareceu contando um pouco do evento que a gente fez recentemente no Oliveto. E hoje ela veio especialmente da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Chegou agora, né, o César, que é um dos comandantes lá do Oliveto, fez questão de trazê-la para que a gente possa dividir um pouco do conhecimento dela e contar a respeito de vinho, porque na verdade todo mundo parece que dá de entendedor de vinho, né? Você vê o sujeito sentado à mesa ali, o prato servido, a taça de vinho, ele chacoalha o vinho, dá uma olhada na taça, mas se você fizer 3 perguntas para ele, na quarta ele para. E é por isso que tem profissionais como você. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigada pela oportunidade. Um domingo bacana. Pessoal, daqui a pouco o Oliveto está aberto lá, Dom Manuel também. Eu tenho certeza que depois desse bate-papo nosso aqui, as pessoas estarão, não é, ávidas para experimentar um bom prato e curtir um bom vinho. A tua história começa aonde? Você nasceu em São Paulo, você está me dizendo, né, Ana? Isso, eu sou natural de São Paulo, mas no começo da adolescência me mudei aqui para Campinas e comecei desde cedo a trabalhar na área de A&B, na área de alimentos e bebidas, restaurantes. Sou apaixonada. Oliveto foi o teu primeiro momento literalmente profissional ou você teve outras experiências? Não, eu vim de casual dining, trabalhei em restaurantes mais informais, quando mais novinha. Sim. E depois eu me apaixonei por gastronomia e por vinhos e decidi que era isso que eu queria para minha vida. Na verdade, o vinho me encontrou. E quando você encontra o vinho, onde é que de que maneira isso se dá? Existe cursos especializados, mas Sim. tem alguma faculdade especializada nessa área especificamente? Ou os cursos são dados na faculdade, mas não são oficializados? Na verdade, existe uma pequena confusão entre o enólogo e o sommelier. Então, o que acontece? O sommelier, ele é o profissional que faz o serviço do vinho, a indicação, a harmonização gastronômica. E o enólogo é aquele profissional que trabalha literalmente no vinhedo e na vinícola, na cantina. E para isso ele faz uma faculdade de enologia. Temos muitos no Rio Grande do Sul, inclusive onde eu estou morando ali, conheço muitos enólogos, que eles fazem a elaboração do vinho. Então o enólogo ele elabora o vinho e existe uma faculdade para isso. E existem cursos profissionalizantes, que tem mais ou menos a duração de 2 anos, 2 anos e meio. Nós temos os cursos do SENAC e os cursos da Associação Brasileira de Sommelier, que formam o profissional de vinho do restaurante e da adega, que é o sommelier. Eu vou fazer algumas perguntas com caráter, às vezes, até extremamente inocentes, mas é que, como a gente tem um público bastante variado, tem gente que sabe, entende a filosofia, enfim, o consumo do vinho como alimento até muitas vezes, e tem gente que não sabe nada. A diferença de um vinho para o outro, fundamentalmente, claro, está na diferença das uvas e também das terras onde se planta. Sim, do terroir. Na verdade, a uva, o fruto daquela terra é uma característica de onde ela veio. Então, se é uma região, por exemplo, que é uma região mais quente, as uvas elas vão conter mais açúcar e vão produzir um vinho, muito provavelmente, com mais alcoolicidade. Já regiões mais frias, por exemplo, os vinhos da Nova Zelândia, são vinhos que têm um caráter de maior acidez. O que é acidez? Aquilo que faz salivar a lateral da sua língua e que estimula, inclusive, ao seu paladar para você comer. Então, são os chamados vinhos mais gastronômicos. Existem pequenas diferenças, mas é bem interessante conhecer e bem simples, na verdade. Entendi. Os conceitos da enogastronomia são bem simples e é bem divertido quando a gente põe em prática. Até por uma questão de pessoas que vieram oriundas da Itália,
de origens diversas que a gente tem, né? Essa miscigenação que nós temos aqui, essa mistura de raças, não é? Naturalmente, as pessoas também têm sabores diferentes, têm experiências diferentes. E o que veio como característica para nós aqui, inicialmente, foram os italianos, que são os grandes e foram os grandes professores e também os grandes consumidores. Então, é comum nas famílias italianas que a gente tem as pencas por aí, não é? Verdade. E aí você aprende a gostar, enfim, mas a gente sabe que tudo isso foi mudando ao longo do tempo e houve um aprimoramento, não é? Esse vinho que chega no Brasil Colônia, por exemplo, ele é um vinho muito parecido com hoje, é um vinho melhor, é um vinho, como eu diria, mais primitivo. Como é que a gente poderia classificar isso historicamente? Sim, um bom exemplo é o que acontece lá no Rio Grande do Sul, onde existem as famílias alemãs e as famílias italianas, principalmente ali na região do Vale dos Vinhedos, em que muitos dos netos agora já e bisnetos dos imigrantes que vieram ainda fazem o seu próprio vinho vamos dizer assim, no quintal da sua casa. Né? A diferença está no feitio, da maneira de preparar a uva? Tem a ver também com a uva e com a forma de produzir. Então, existem uvas que elas são as nossas uvas de mesa. Quando a gente vai comprar uma uva para consumo mesmo, para fazer um suco, existem as uvas que são as uvas não viníferas, por assim dizer. São aquela uva Niágara, aquela uva que a gente compra no supermercado para comer. E existem as uvas viníferas, que são, vamos dar alguns exemplos clássicos, existem centenas e centenas, mas a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Pinot Noir, as uvas brancas como a Chardonnay, a Sauvignon Blanc. Essas uvas, elas são uvas específicas, que elas são da vitis vinífera, específicas para se elaborar vinho. Só para dizer que cada tipo de uva que ela está citando, evidentemente, não é o vinho, o nome do vinho, e sim da uva que está se consumindo, né? Sim, é importante você explicar, porque às vezes o cara fala, olha, o senhor prefere um Chardonnay, um Cabernet Sauvignon? Ele falou, viu, esse cara está falando sobre o quê? Tudo é vinho, não é bem por aí, né? Não, os sabores são diferentes. Sim, são características diferentes. Os vinhos, eles têm um tripé que formam, que vai se formar. Então, a matéria-prima pode ser uma uva só, que aí é considerado um vinho varietal. Tá. Pode ser também uma assemblagem. Principalmente nos países europeus, não se costuma colocar o nome da uva no rótulo. Se coloca a região, porque as pessoas já sabem que naquela região, por exemplo, na Borgonha, a uva tinta é a Pinot Noir. Então, se você vê um vinho francês da região da Borgonha, tinto, muito provavelmente ele vai ser de Pinot Noir. Mas os vinhos aqui do Novo Mundo, que a gente chama os vinhos que a gente tem mais acesso para quem está começando, normalmente são os vinhos varietais ou às vezes com uma mistura de uva em que se coloca o nome da uva no rótulo para facilitar o consumidor. Porque assim, a gente sabe, quando a gente começa a tomar vinho, que se eu gosto de um vinho mais potente, se eu quero comer um churrasco, uma carne mais pesada, eu vou gostar de, por exemplo, consumir um vinho de Taná do Uruguai, que é a uva mais emblemática do Uruguai, para vinhos. Assim como a Malbec está para a Argentina, por exemplo. Mas também tem a ver naquele tripé com o produtor, a maneira como ele elabora esse vinho e também com a região dentro do país, por exemplo, a Argentina, a região onde esse vinho é plantado. Nós vamos falar logo a seguir a respeito de harmonização e eu quero me ater bem a esse tema, porque as pessoas querem saber, elas têm curiosidade. Às vezes você acha que está pedindo o melhor prato do mundo, com o melhor vinho do mundo, e eles não se casam, ou seja, eles não se combinam na questão de paladar. E é por isso que existem pessoas especializadas como você. E a nossa doutrina vinífera, se existe essa locução, não é? Ela se mudou e se modificou bastante aqui no Brasil. Porque eu me lembro que como é que chamava o leite da mulher amada lá, em alemão? É o Liebfraumilch, que era um vinho que você consumia aquilo, isso foi no final da minha adolescência, e que as pessoas achavam que estava com o néctar dos deuses, e na verdade é um vinho de uma qualidade questionável, não é? Não falando mal do vinho, mas sim dizer que nós éramos ignorantes daquilo que se consumia, não é? Porque antes o Brasil não tinha essa questão da importação tão aberta para os vinhos, né?
Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a vinhos de todo mundo. Aliás, no Brasil, a gente tem acesso a muito mais vinhos de diversos lugares e diversos terroirs do mundo do que, por exemplo, se você vai aqui no nosso vizinho Chile ou Argentina, eles são mais bairristas. Eles vendem até vinhos de outros países, mas não como nós. Quando é que a gente despertou na questão de plantio, de cultivo de uma uva boa aqui no Brasil e que se ouve, a partir de quando tem essa conscientização? Porque a gente sabe que, por exemplo, escolas de gastronomia, falar nisso em 20, 25 anos atrás, era uma coisa até tida como frescurinha. E hoje todo mundo, até a arquitetura, seguiu a linha do padrão de fazer espaços gourmets nos apartamentos e tal, e eu queria te ouvir esse respeito. Quando é que começa-se a conhecer verdadeiramente o valor da nossa uva, da nossa terra, do consumo aprimorado, enfim? O Brasil, ele não tem uma uva emblemática, como eu falei. Nós estamos encontrando o nosso terroir. Nós temos uma vocação maravilhosa para espumantes. Existem espumantes que, em degustações às cegas, batem espumantes franceses. Mas a história do plantio de uva vinífera no Brasil e do cultivo de uva vem dos imigrantes, né, que chegaram principalmente lá no Rio Grande do Sul. Agora, a partir dos anos 80, 90 e mais para cá, isso tem se aprimorado, então a gente tem crescido muito em qualidade, ganhado muitos prêmios e muito reconhecimento, e também existe uma tendência da nossa geração, desse momento que nós vivemos, de abrir e despertar o paladar para comidas mais especiais, para vinhos mais especiais. Existe a onda da cerveja gourmet, então digamos que nós abrimos o paladar. Entendi. E com isso veio muita informação e muita coisa bacana. Pois é, e falando abrir o paladar, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e logo a seguir nós estamos voltando para a gente falar um pouquinho a respeito de harmonização, do trabalho específico de produção que a Ana Galiano faz com muito talento, e é muito bacana a gente registrar esses momentos. Nós vamos e voltamos. Até já. Pois é, nós estamos de volta. Hoje eu estou recebendo aqui a Ana Galiano, ela é sommelier e a gente conversou no primeiro bloco, para quem está ligando o televisor agora, e agora a gente vai falar um pouquinho, ela é claro, especialista em vinho, nós vamos falar um pouquinho de harmonização e também dos eventos que constantemente ela coordena e produz aqui na cidade de Campinas, lá no Oliveto. São noites espetaculares, noites realmente para a gente curtir, né? Levar a família toda, levar a namorada, levar o namorado, o paquera, a sogra, fazer uma média com ela, enfim. Realmente são momentos muito gostosos, que eu tenho até algumas imagens que eu estou colocando para vocês aí. Mas no bloco anterior, Ana, a gente fez a menção da harmonização. Sim. E como praxe, as pessoas vão para o restaurante, olha, peixe tem que ser com vinho, massa tem que ser com vinho tinto, com vinho branco é o peixe, e a gente sabe que não é bem por aí. E eu gostaria muito de ouvi-la, até para você poder explicar para as pessoas que nem sempre é assim. Carne vermelha, será que necessariamente tem que ser com vinho tinto, não é? Não necessariamente. Então vamos lá. Na verdade, é um assunto bem amplo, mas também é um exercício de experimentação constante. Por exemplo, a gente pensa, vamos falar do peixe. Bacalhau, que a gente tem lá no Dom Manuel. Não é só com vinho branco que se toma. Aliás, os portugueses tomam mais com vinho tinto, sabia, Paulo? Do que com vinho branco. Então, assim, na harmonização, o importante é você criar um equilíbrio na boca, né? Quando você vai fazer aquele peixinho em casa, frito, a gente não pinga umas gotas de limão? Sim. Por quê? Porque a acidez se contrapõe à gordura. Então, aí a gente cria um equilíbrio na boca, para a boca não ficar untuosa demais ou para não ficar ácida demais. Sim. Então, esses princípios básicos que a gente já usa quando a gente vai preparar algum prato para equilibrar o doce, o salgado, o untuoso e o ácido, a gente usa na gastronomia da mesma maneira. Mas não podemos mistificar o assunto. É importante que a gente goste de vinho e goste de preparar um bom prato, ou no caso, para quem quiser ir no Oliveto,
comer um excelente prato no Oliveto, no Dom Manuel. E lá nós temos uma infinidade de opções de rótulos, então dá para exercitar bastante. Inclusive o próprio digestivo, já que você fez a menção, né, no Sim. final, quando chega lá na sobremesa, não é? Sim. Há a possibilidade de você, ao longo de um almoço, por exemplo, com uma entrada, depois com o prato principal, você diversificar esses vinhos? É perfeito, é excelente. É o que nós fazemos, por exemplo, nos eventos que nós fazemos, em que nós temos uma sequência de 6 pratos diferentes, cada um escoltado por uma taça de vinho. Então, nós começamos com espumante, com a entrada, depois primeiro prato, um prato mais leve com vinho branco, depois a gente passa para um prato com um pouquinho mais de peso, um tinto leve, depois um tinto médio com mais um, tinto mais encorpado e depois um vinho de sobremesa para escoltar. É maravilhoso. A enogastronomia permite combinações incríveis e infinitas. Olha, você é uma pessoa extremamente inteligente, tem uma agilidade mental muito grande e isso são fatores que facilitam imensamente atuar na área e, acima de tudo, você é observadora. Foi daí que surgiu a ideia, como é que surgiu a ideia de vocês fazerem esses eventos artísticos gastronômicos? Olha, o Oliveto ele tem uma carta, como eu te disse, muito diversa. Então, nós temos 20 países com quase 1000 rótulos. Qual é uma maneira de mostrar isso para quem chega? Através de eventos temáticos. Então, nós fazemos a cada 40 dias, mais ou menos, eventos em que a gente tem uma sequência de vinhos, como eu te falei, com os pratos, e a gente... Mas para não ficar aquela coisa chata, parecendo uma aula de vinho, a gente coloca outros elementos. Por exemplo, a gente teve recentemente um jantar com tango, que você teve lá conosco, que nos deu o prazer da sua visita. Tivemos também um evento sobre a lei seca americana, então nós tivemos pratos norte-americanos, acompanhados de vinhos norte-americanos, e nós colocamos algo para ficar mais lúdico e mais didático e divertido. A gente colocou um pouco de história e um pouco de música. Então nós contratamos uma companhia de dança, a companhia do Paulo Zanandré, aqui de Campinas, excelentes profissionais, que fazem números musicais com o tema do que a gente está apresentando. Então, foi uma viagem no tempo que nós fizemos para os anos 20, contando como é que foi a história da lei seca americana na época e também mostrando um pouco dos vinhos da gastronomia americana. Viu? É uma mescla, né? É um gastroenocultural. É tudo, é uma festa para os sentidos. Você falou do vinho norte-americano. A Califórnia ainda é o grande berço ou tem outras regiões importantes? A Califórnia é a mais proeminente. É. A Califórnia é mais proeminente. Mas nós temos vinhos no estado de Washington, o Pinot Noir do Oregon é maravilhoso também. Mas é a região que mais se conhece e onde tem o maior número de vinícolas também. Europa, você tem França, Itália, quais outros países que se... Croácia, Eslovênia, Espanha, Portugal. O vinho português mas é uma questão muito pessoal também, né? Porque essa coisa da qualidade, a gente sabe que existem diversos níveis, não é? Sim. E também diversos níveis para consumo financeiro. Exatamente, é verdade. Você tem e necessariamente, nem sempre, eu quero ouvir você, é importante vindo de você, que é mais expert no assunto, nem sempre o vinho mais caro é aquele que vai agradar seu paladar, não é verdade? Concordo. Na verdade, o bom vinho é aquele que agrada o teu paladar. Então, quando a gente começa no vinho, até para, como eu sempre falo, é importante desmistificar. Abre um vinho esse domingo, com o prato que você está comendo aí, abre um vinho, prova, poxa, estou fazendo uma massa, vou pegar um Chianti, vou pegar um vinho aqui, vou fazer essa combinação. Poxa, gostei desse vinho. Então, eu já sei que eu gostei desse vinho. Então, semana que vem eu vou assar uma carne em casa, eu vou tentar um Malbec argentino, vamos ver se eu gosto. E assim a gente vai descobrindo o paladar, isso vai, é como se abrisse uma portinha no cérebro da gente, que dá para uma janela infinita de sabores e de nuances, e cada vez a gente vai percebendo mais o que a gente gosta. E aí a gente vai comprando um vinho mais específico, um vinho mais especial para aquela ocasião. Vai se adaptando, né? Um vinho um pouquinho mais elevado de valor, mas como um investimento. Para o dia a dia, um ótimo vinho. O importante é que o brasileiro tenha em mente que o vinho é alimento, faz parte da refeição e é uma coisa maravilhosa. E tem assim, eu queria ouvi-la também, dividir com as pessoas, quer dizer, tem os vinhos mais encorpados, tem os vinhos medianos, tem os vinhos mais leves, e cada pessoa, na verdade, ela se adapta, não é? Ela vai descobrir
aquele tipo que mais agrada. Que mais se identifica com ela, exatamente. Na verdade, a gente tem aquele mito que mulher gosta de rosé, de vinho branco. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu gosto de um vinho mais encorpado. Tem umas jovens senhoras que dão uns tapas no beiço, viu? É verdade. Eu vou falar um negócio pra você. Ela toma duas garrafas de vinho, você tá na primeira taça. E elas já tá foram. Zureta, ela tá na É segunda verdade. garrafa. Eu acho isso maravilhoso. Nós viemos na vida para fazer as coisas que a gente tem vontade. E um dos melhores momentos que a gente pode extrair, abstrair dessa passagem nossa por aqui é estar ali com a sua família, com as pessoas que você ama. E o Oliveto tem bem esse perfil, né? Sim. Que você tem desde da área corporativa, que ao longo da semana tem como característica, e mais para o final de semana você já tem as famílias e Os tudo. casais, E as esses famílias. eventos que você faz, eu tiro o chapéu para você, porque Obrigada. ela se preocupa o tempo todo, ela está ali dando... E olha, ela dá as explicações relativas aos temas ali abordados e tal. Isso é muito legal, viu, Ana? Muito obrigada, muito Não, obrigada. de verdade. Eu adoro esses eventos, eu realmente sou apaixonada pelo meu trabalho, eu amo fazer isso. Quer E dizer são que experiências únicas. É um cardápio criado só para aquele dia, é um evento criado só para aquele dia que não se repete, são sempre eventos únicos e é muito interessante. As pessoas Olha, gostam muito. o César, o Marcos, a Credinaldo no Dom, no Dom Manuel, não é? Enfim, tem um time lá espetacular, né? Sim. A gente percebe que, na verdade, tudo isso... Eu conversava um pouquinho antes com o César, não é? Que ele fica mais lá no Oliveto, e ele estava me falando da alegria que ele sente quando ele vai trabalhar no dia a dia, porque o Pedro é uma pessoa extremamente exigente, e sendo assim, você valoriza o profissional que você tem na casa. Não é? A preocupação de que os pratos todos cheguem ao mesmo tempo, com a mesma intensidade de temperatura, que o vinho esteja numa temperatura legal. Aliás, esse é um tema também interessantíssimo, não é? Muito, É muito. fundamental para que se conserve o sabor, a temperatura. E tem variação conforme o tipo de uva e Sim. vinho, tem a temperatura diferente, Sim, é? sim. Nós temos o Moacir, que é o sommelier residente. Eu sou consultora, eu tomo Tá. conta da carta de vinhos, mas no dia a dia o serviço do vinho é feito pelo Moacir, que é um excelente sommelier, que faz o serviço do vinho lá com perfeição. E a gente cuida muito isso, da temperatura, do armazenamento, de todo o serviço do vinho estar perfeito. Então, sim, os vinhos brancos, eles são servidos numa temperatura mais fria, né? Não gelado, mas numa temperatura mais fria. Os vinhos, por exemplo, quem tem uma adega em casa, o ideal para se deixar o vinho na adega, a gente está aqui em Campinas, é calor. Lá onde eu moro agora é frio pra caramba. Eu estava a 1 grau lá. Imagina. Eu vim para cá, estava 1 grau. Aqui eu cheguei e estava um calorão. Mas o ideal é deixar a adega numa temperatura de 15 graus, por quê? Quando você tira o vinho da adega, até o momento que você vai abrir e servir, ele chegou na temperatura de 18 graus, Entendi. que é a temperatura, para vinho tinto, a temperatura média de serviço. Alguns vinhos a gente tem um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas para não ficar muito complicado, é uma regra que serve como uma diretriz, um parâmetro. Ô, Ana, qual a importância do decanter? Tem pessoas que têm essa preferência, tem pessoas que não sabem que existe, tem pessoas que sabem que existe e não liga, não faz questão. E tem pessoas que fazem um vaso bem bonitinho com ele. E enche de flor. Uma flor, fica lindo também. Vamos lá. O decanter, ele serve para que o vinho respire. Então, vamos pensar, Paulo, que você vai abrir hoje um vinho do ano do nascimento do seu filho mais velho. Só como detalhe, não tem nada a ver com a temperatura. Vamos correr um pouquinho que eles estão mostrando que está terminando o nosso tempo. E aí? Perfeito. Então, esse vinho ficou lá deitadinho muito tempo, fechadinho. Para que ele se mostre e revele todos os aromas e sabores, principalmente para vinhos antigos ou para vinhos com sedimentos, é importante passar pelo decanter, porque aí o vinho se revela mais rapidamente. Bom, esse É pra programa isso. vai estar no ar bem depois do evento que você veio para fazer hoje. Nós estamos Sim. gravando, né? Novidade para ninguém. Qual é o tema de hoje que você vai abordar? A lei seca americana e A os lei vinhos seca norte-americanos. americana. Maravilha. Quantos tipos de vinhos você selecionou? 6 vinhos e Aham. vai ter um espetáculo com foxtrot, charleston, dança estilo Broadway, sapateado, vai ser lindo. Aí o legal é que ela traz uma equipe de profissionais que é sensacional. Ó, na próxima vez que você ouvir, eu vou divulgar aqui no programa, faça sua reserva, porque é um lugar com um número limitado de pessoas, evidentemente, mas é sensacional. Eu estou aqui dando a dica porque verdadeiramente é. Querida,
Eu Muito queria te obrigada. agradecer. Ela chegou agora de viagem. O César, obrigado, viu, César? Como é o nome do chefe querido lá do Oliveto? Fábio Amaral. O Fábio Amaral. Fábio, super abraço para você. O Fábio esteve conosco lá gravando já, fazendo pratos lá na Ceasa conosco, enfim. A todos vocês, parabéns pelo trabalho. Pedro, um abraço, meu amigo. Parabéns pela tua capacidade, pela tua equipe que você conseguiu arregimentar ao longo desses anos todos de experiência. E hoje nós finalizamos o programa. Obrigado mais uma vez, viu, Ana? Muito obrigada pelo convite. Nós finalizamos o programa com Hortolândia, que faz parte aqui da região metropolitana de Campinas, com uma população aproximada de 200 mil habitantes. Dia 19 de maio é o dia de aniversário de emancipação, que aconteceu em 1991. E hoje, Hortolândia tem, se não me passar errado, e também não vou formular a matemática agora, 25 anos de emancipação. Super final de semana para vocês, um grande beijo, obrigado pelo carinho e até a próxima semana, se Deus quiser. Ó, não esquece de acompanhar a gente ao longo da semana com o Band Mais, hein? So just